Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Diga em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Toma sua Bíblia. Take your Bible. Take your Bible. E na semana passada, last week, nós outros falamos sobre o poder de Deus. We've been talking about the power of God. Aprendimos semana passada que o poder é Jesus. Quem? Jesus. The power is Jesus. E que o poder de Jesus está em seu nome e em sua palavra. Diga, o poder de Jesus está em seu nome e em sua palavra. Jesus está em seu nome e em sua palavra. The power of Jesus is in His name and His word. Hoje vamos aprender que o poder de Jesus está em la cruz. Diga glória a Deus. Amém. Now we're going to understand that the power of Jesus is in the cross. Diga el poder de la cruz. Power of the cross. Vamos orar. Toma sua Bíblia. Take your Bible. En el nombre de Cristo, in the name of Jesus, nosotros nesta manhã declaramos que el poder es Jesús. Declara isso. The power is Jesus. E se nosotros tenemos a Cristo, a Jesús en nuestras vidas, tenemos el poder. If we have Jesus Christ in our lives, we have the power. Poder para vencer todas as coisas. Power to overcome all situations. En esta mañana, mi Padre, danos sabedoria. Pida a Deus. Give us wisdom. Danos la luz. Give us your light. Mostra-nos el camino. Show us the way. La verdad y la vida. The truth and the life. That is Jesus. 1 de Coríntios 2, versículo 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Quando o apóstolo Pablo foi a la grande e intelectual cidade grega de Corinto, when the apostle Paul went to the great and intellectual Grecian city of Corinth, he said, ele dijo, pois nada me he propuso saber entre vosotros. I determined to know nothing excepto Jesucristo e este crucificado. I determined to know anything, to do not know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ou seja, Cristo foi predicar a la ciudad grega de Corinto. Paul goes to preach to the Grecian city of Corinth. Jesus crucificado, diga isso. Diga isso. Jesus crucificado. He go to preach Christ crucified. Amém. Diga glória a Deus.
Porque se nós não conhecemos o Cristo crucificado, jamais conheceremos o Cristo glorificado. Amém? If you don't meet the Christ crucified, you're never gonna meet the Christ glorified. Amém? Porque tu tienes que entender e receber lo que foi hecho por usted na cruz. You need to understand and receive what He did for you on the cross. Amém? Amém. Compreender que nossa vida não seria nada se Ele não houvera hecho isso. We could have nothing without His sacrifice on the cross. Aí no capítulo 1, no mesmo livro, in the same book, 1 Corinthians 1:23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. E quando Pablo descreveu qual era a sua mensagem, ele dijo, when Paul described what was his message, he said, we preach Christ crucified. Predicamos a Cristo crucificado. Não é isso que está escrito aí? Sim. Amém? Amém. Versículo 23 do capítulo 1. Verses 23 of the chapter 1. Predicamos a Cristo crucificado. Diga, predicamos Cristo crucificado. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Este é o poder da cruz. That is the power of the cross. Ah, pastor, que tengamos uma cruz com o Cristo aí, muerto. Also, we have to have a cross with Christ died over that. Não, a cruz de nós está vazia. Amém? Right? Our cross is empty. Porque Ele ressuscitou, Ele não está morto mais. Amém? Amém. He's risen from the dead. He's not dead anymore. Ele estuvo na cruz. Sim ou não? Sim. He was on the cross. Morreu. Morreu ou não morreu? He died. Lo enterraram em uma tumba. They buried him on the tomb. Mas ao terceiro dia, que passou? Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. On the third day, he is resurrected. Subiu aos céus. And he goes to heaven. Está sentado à destra do Padre Celestial. And he sits next, right to the God Almighty. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, que temos que predicar de Cristo crucificado? What we have to preach about the Christ crucified. Para el pueblo de Corinto, la predicación de la cruz era una tontería, una pérdida de tiempo. For the people of Corinth, the preaching of the cross was foolishness, nonsense. ¿Por qué? Porque eran gentes llenas de sabiduría. You understand what I'm saying? Was a city full of wisdom. Corinto era conocida como el berço de la filosofía, la cuna de la filosofía, de todas las artes modernas, medicina, ciência, matemática, todos saíram desta cidade. So Corinth was a great city, where the modern philosophy, mathematics, medicine, arts, all come from that city. Was a city full of wisdom. Era uma cidade de sabedoria. E tu crees que eles queriam escuchar ou saber lo de Jesus? Did you think they want to learn or listen anything from God? Aí no mesmo capítulo 1 que está aberto aí, in the same chapter 1 that you are open right now, vê o versículo 25. See the verse 25. La necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. The foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Essa foi a resposta que deu Paulo. That was the answer that Paul he gave. E nesse grande centro intelectual, a cruz de Cristo era uma pedra de tropeço para os filhos de Israel e para os gentiles. Pensavam que era pura idiotez. In this great intellectual center, the cross of Christ was a stumbling block to the children of Israel, and to the Gentiles were sure nonsense. Mientras nos paramos em la cruz hoje e contemplamos um mundo confundido, o mundo que vivimos, e frustrado. Amém? Amém. E hacemos a pergunta: ¿dónde está o homem sábio de los dias de hoje? ¿Dónde está o erudito? ¿Dónde está o filósofo deste tempo? As we stand at the cross today and gaze on a confused and frustrated world, God asked the question: where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Porque foi isso que Pablo hizo. That was Paul. He did. Onde está a sabedoria de todos aqui? Where is the wisdom of everybody? Ele disse: eu predico a Cristo, Cristo crucificado. Amém? Amém. I preach Christ, Christ crucified. Este evangelho de Cristo e ele crucificado sigue sendo uma tonteria para milhões de pessoas que estão perecendo neste mundo hoje. The same gospel of Christ and him crucified is still a foolishness to millions of people who are perishing in today's days. Quão poucas pessoas reconhecem que a resposta de todos os problemas do mundo se pode encontrar aonde? Al pé de la cruz. How few people recognize today that the answer to all the world problems can be found on the foot of the Christ. A los pés de la cruz, a los pés de quem? De Jesus. At foot of the cross, at foot of Jesus. Porque la cruz tiene un elemento precioso. The cross has a precious element. La cruz tiene un elemento poderoso. The cross has a powerful element que se llama la sangre. Diga con fe. La sangre. Más fuerte. La sangre. It's the blood of Jesus. Esse é o Cristo crucificado, porque nós outros predicamos su sangre. Diga glória a Deus. Thank you, Jesus. We preach Christ crucified, His blood, porque esse é o poder de la cruz. Amém. Amém. La sangre. Diga a tu hermano: poder de la cruz é la sangre. Diga aí. O poder de la cruz es la sangre. Amém. Amén. Por isso predicamos ao Cristo crucificado. For this we preach Christ crucified. Amém. Esse é o ponto principal do Evangelho de Cristo. Amém. Amén. This is the most important point of the gospel of Jesus Christ. Sabe quando, imagina-te quando alguém te conta uma história. When someone tells you a history, e aí você começa a imaginar em tu pensamento como foi a história. Não é assim? Sim ou não? When someone tells you a history, you start to imagining in your mind. Você começa a criar uma imagem da história, verdade?
Sim ou não? You start to create an image of the history. Quando nós outros começamos e hablamos de Cristo, a imagem da cruz é a sangre do Senhor chorreando por nós outros. Diga glória a Deus, igreja. Amém. When you picture the cross of Calvary, when you image the cross of Calvary, you see the blood of Jesus. La sangre que flui de las venas de Cristo, colgado na cruz. The picture of the blood of... Você volteia a lado. Verdade que assim? People when they watch a movie or something, there's blood. Oh, I don't want to see that. Usted tiene que ver a sangre de Cristo. You need to see the blood of Christ. Porque sem ela você não se salva. Without this blood, we're not saved. Amém? Diga glória a Deus. Ou estou equivocado? Temos que ver, temos que tomar, temos que ser lavados nesta sangre. Amém? We need to take this blood. We need to be washed up for this blood. Muitas pessoas dizem que aceitam a Cristo. Many people say they accept Christ. Pero aún quizás não passaram por la sangre. But they didn't get through the blood yet. Para sermos salvos, igreja, to be saved, temos que passar por la sangre de Cristo. Amém? Amém. We need to pass through the blood of Christ. Temos que ir aonde? Aonde que temos? Ao pé da cruz. We need to go at the foot of the cross. Temos que estar aí todo o tempo. Inclusive és tu refúgio. Amém. Is your refuge. Tem que ser seu lugar secreto. Need to be your secret place. Lugar onde você chega para desahogar suas penas. Amém. A place where you go to put it out your suffering, struggles and sorrows. Pé de la cruz. Diga a tu irmão, ve al pé de la cruz, meu irmão. We need to go to the foot of Christ. Porque aí foi que aconteceu, começou nosso grande milagre. Amém. Amém. Right there, a great miracle of humanity start right there. Amém. Diga glória a Deus. Porque a los pés de la cruz temos que morrer nós outros também. Amém. Amém. At foot of Christ we need to die too. Estamos falando aqui de ter uma vida nova, right? We talk 2018 to have a new life. E eu expliquei, não podemos ter lo nuevo mientras cargamos que? Lo viejo. We cannot have the new if you're still carrying the old. So nuestra vieja vida tiene que morir. Amém. Our old life needs to die. Porque assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, Ele quer que ressuscitemos também. Amém. Amém. As Jesus resurrected on the third day, He wants you to rise from death on the third day too. Amém. Amém. E tenho uma vida nova. And I had a new life. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando miramos a cruz, miramos várias coisas. Se você quer apontar aqui, eu escrevi. When we look at the cross, we see several things. Número diga número Primeiro, first, em la cruz vemos a evidência mais clara de la culpabilidade del mundo. In the cross we see the clearest evidence of the world's guilt. Eu vou ler alguns versículos, você não mais apunta para ler em sua casa depois, verdade? Para não estender muito.
la predicación. Entonces en la cruz miramos la culpa, diga culpa. La culpa. In the cross we see guilt. En la cruz de Cristo, el pecado alcanzó su clímax. In the cross of Christ we see there are more heights. Porque los pecados de la humanidad, we see human sin estando exhibido as showing por meio de Cristo, by Christ. Você já deve haver escutado esta palavra que disse chiva expiatório, verdade? Sim ou não? Escape, how do you say in English? I forgot. Scapegoat, something like that. É decir, que el cordeiro sacrificado, the lamb that was sacrificed, tinha que levar a culpa de la persona. Amém? So, the guiltness of someone was carried on the lamb sacrifice. Então, se a pessoa comprava cordeiro, people, they buy a lamb, ele levava para ser sacrificado, they take away to be sacrificed, e la muerte del cordeiro, and the death of the lamb, era o preço que se pagava, was the price that was paid por la culpa. Diga culpa. Culpa. Amém? Amém. For the guiltness. Então, na cruz, quem estava? Jesus. Pagando o preço por nossa culpa. Amém? What Jesus was doing on the cross, He was paying the price of our guiltness. Ou seja, todo pecado humano foi exposto na cruz em Jesus. All the human sins was exposed on the cross with Christ. Amém. Amém. Romanos 3:23, Romans 3:23, disse assim: todos pecaram e não alcançam a glória de Deus. All have sinned and fall short of the glory of God. E o preço del pecado era que? Muerte. Amém? Amém. The price of sin was death. Se acorda? Do you remember? Quando Deus criou Adão e Eva, when God created Adam and Eve, eles morriam. A princípio, morriam ou não? They died. Não, se acorda? Eles foram criados em imagem e semelhança de Deus. They all create image and similarity to God. So eles tinham vida eterna. They had eternal life. A Bíblia diz que Adão morreu com a idade de 960 e tantos anos. Imagina. Imagina que. Bible said Adam died with 900 something years. Então, se ele vivia no paraíso, e ele ia durar eternamente como Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus não morre. Understand what I'm saying? He was created as image of God. God doesn't die, so He was eternal.
Mas então eles pecaram. Amém? And then they committed sin. Então, quando Deus descobre o pecado, when God discovered the sin, primeira coisa que disse: agora morirás. Amém? From now on, you will die. O preço do pecado que era morte. Price of sin is death. Então, se nós outros, igreja, seres humanos sem Cristo, estamos mortos. Amém? Amém. Diga assim: sem Cristo eu estou morto. Estamos mortos. We are human beings without Christ. We are dead. Então, se foi Cristo e morreu por nós outros, diga glória a Deus. Glória a Deus. And then goes Christ on the cross and He died for us. Tomou nuestra culpa, pagou nuestra culpa. He take our blame and He paid for our guiltiness. Então, quando eu aceito Cristo, when I accept Christ, isso é muito importante, é bom que você escreva isso. Ele toma minha morte e Ele me dá sua vida. Glória a Deus. Amém. Você pode entender que eu estou dizendo, igreja, é algo muito forte. When you accept Christ, He take your death and He give you life. Diga glória a Deus. Que bonito, verdade? Quando eu aceito a Cristo, Ele toma minha morte e Ele me dá sua vida. Glória a Deus. Que bonito, que hermoso, maravilhoso. Número 2, diga número 2. Segundo, em la cruz vemos a prova mais forte que Deus odia o pecado. In the cross we see the strong proofs that God's hatred sin. Oh, pastor, então se Deus me odia a mim porque eu sou pecador, so God hate me, pastor, because I'm a sinner. Não, Deus odia o pecado, mas Ele ama o pecador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. God, He hated sin, but He loves the sinners. Graças a Deus, né? Amém? Graças a Deus. Deus ha declarado que a alma que pecara morreria. Ezequiel 18:20. Aponte. Ezequiel 18:20. God has stated that the soul that sins shall die. Ezequiel 18:20. E ele também disse que a paga del pecado é muerte. Romanos 6:23. He also says that the wages of sin is death. Romans 6:23. Então, para obter uma compreensão clara da atitude de Deus hacia o pecado, temos que considerar o propósito da morte de Cristo. To clear understanding of God's attitude towards sins, we only have to consider the purpose of Christ's death. Porque a Escritura disse, the Bible said, aponte aí, Hebreus 9:22, Hebrews 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de los pecados. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Agora você entendeu por que Cristo morreu? Now you understand because Christ died. Porque sem derramamento de sangue não havia perdão de pecado. Remissão é perdão. Amém? Amém? Amém. Without shedding of blood,
there's no forgiveness of sin. Então, se não tinha outra maneira, there is no other way. Cristo tinha que morrer. Christ had to die. Era a única maneira para salvar-nos del pecado. Deus não tolera o pecado, igreja. Amém? God do not tolerate the sin. Mas Ele quer salvar al pecador. But He wants to save the sinner. E por isso Ele aceitou pagar o preço. Amém? Em la cruz. God accepts the demands of payment. Porque quem mandou Jesus foi Deus o Padre. Amém? Who sent Jesus was His Father. Todos nós outros aqui temos filhos. Menos Liliana. Pero tem seu sobrinho, é como se fosse seu filho. Can you imagine you sending a son to die? Você seria capaz de mandar alguém morrer? Seu filho não. Deus mandou. Amém. Jesus was sent by God. E sabe o que é mais maravilhoso? Porque poderia que nós outros até mandáramos um filho morrer. E poderia que o filho dijera, não, eu não, vê tu. Sim ou não? Right? We could send a son or children of us to die, but they could say, no, I'm not going to die. Mas quando Deus perguntou, Jesus, tu quer ir ao mundo morrer? Ele disse, sim, eu quero. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. So when we ask Jesus, do you want to go and die for the humanity? He says, yes, I want. Amém, igreja? Amém. Você vê como Jesus nos ama, igreja. You see how Jesus loves us. Amém. Porque Ele aceitou. Ele poderia dizer, não, que se vejam eles solos aí com seu lío. Verá que sim? Se meteram nisso, que salgam solos, verá? Right? Não. Ele vino como a solução. Amém. Amém. He comes as the solution. Terceiro, para terminar. Third, to finish. É o que estou falando aqui ahorita. La cruz vemos uma exibição gloriosa del amor de Deus. Amém. In the cross you see the glorious exhibition